Graça e paz da parte de Jesus. Amém? Bom estarmos juntos na casa do nosso Deus e podermos juntos ter esse tempo de adoração, esse tempo de celebração e também o momento de ouvir a palavra do Senhor. Pastor Elias, quem está sentindo falta dele hoje, foi junto com a família para Curitiba, a irmã Cris e com a Melissa, para os exames que ela tem que fazer periodicamente. Alice, então eles estão em viagem para Curitiba e pediu para que a igreja esteja orando por essa viagem, pelos exames, para que Deus abençoe tanto a ida como todo o procedimento ali, e que a volta também seja em paz na presença do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos, continuar a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Pedro. Pastor Elias, na semana passada, lançou a pedra fundamental dessas mensagens, podemos dizer assim, e nós vamos estar, durante todo esse período, falando na primeira carta, e vamos estar tratando daquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos caminhar até o versículo de número 12. Abra sua Bíblia, acesse seu aplicativo e acompanhe esta leitura comigo nesse momento. Amém? Com misericórdia. Amém, né? Então vamos ler as palavras. Estou na versão NVT. Os irmãos acompanhem aí na sua Bíblia. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, o Espírito santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua graça, misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam, e ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e a sua grande glória posterior. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Pai Santo, a tua palavra foi lida diante da tua igreja.
E a nossa oração, Pai Santo, que ela seja, Deus amado, exposta, aplicada, e que nós, ó Deus amado, tenhamos capacitação do Senhor para colocá-la em prática em nossas vidas. Pai Santo, ajuda-nos a entender, ajuda-nos, ó Pai amado, a aplicar. Ó Deus, capacita-nos, purifica os nossos corações. Ó Deus, abra nossa mente, nosso entendimento. Queremos ouvir a Tua voz nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, quero pensar nessa noite com os irmãos sobre o tema Vivam com Esperança. Porque pensar nesse tema, viver com esperança, é pensar naquilo que nós temos aprendido desde o domingo passado, quando o pastor Elias trouxe o tema Onde há Cristo, há esperança. Onde há Cristo, há esperança. E aqui, nessa palavra, cabe uma pergunta íntima. Eu gostaria de fazer para o teu coração como eu tenho feito para o meu coração. Você tem Jesus? Você conhece Jesus? Você tem Jesus no seu coração? Amém? Você tem Jesus? Amém? Ele é o seu Senhor e o seu Salvador? Então, o conselho diante desta pergunta é: se Jesus está no teu coração, viva com esperança, ou viva sob esta esperança, viva revestido dessa esperança, porque quando a gente faz essa pergunta, nós precisamos entender que Pedro está enfatizando que aquele que tem a salvação está garantido por ela. Aquele que tem Jesus Cristo está garantido por essa salvação. E Pedro vai dizer que estão garantidos porque ela não vem de homens, ela não vem de pessoas, não vem de obras humanas, não vem de ações humanas. A salvação vem de Deus. E isso o apóstolo Paulo também diz, e você bem conhece o texto, lá em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, quando Paulo vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então esse é um ponto importante no projeto da salvação de Deus para o nosso coração, viver sobre essa esperança, porque a salvação não vem de nós. Se você olhar comigo, mantenha a sua Bíblia aberta, o seu aplicativo aí aberto, os versos de 2 a 5, Pedro nos apresenta dois importantes fundamentos da salvação, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, gostaria de enumerá-los com os irmãos. O primeiro fundamento que Pedro apresenta é a sua fonte, que no caso está na Trindade. Ele diz que a salvação vem de Deus. Ele vai dizer que nós fomos escolhidos pelo Pai. Olha o versículo 2, o que o apóstolo Pedro nos orienta nesta noite. No versículo 2 ele diz assim: Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. A salvação, projeto de Deus, ela vem do Pai para nós. Segundo, ele diz que nós fomos feitos santos pelo Espírito. A segunda parte do versículo 2 diz assim: e o Espírito os santificou para obediência e purificação. E em terceiro lugar, ele diz que a salvação é alcançada mediante o sangue precioso de Jesus Cristo. O Pai planejou, o Espírito nos santificou para que pudéssemos entender o plano de salvação de Deus. Você se lembra? Quando você estava no pecado, quando você estava lá no mundo e você me revestido dessa cobertura que Satanás tinha feito na sua vida. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, de modo que eles não pudessem entender, não pudessem enxergar. Então o Espírito é enviado de Deus, dos céus, para ter essa missão de desvelar os nossos olhos, para que pudéssemos enxergar a nossa natureza pecaminosa.
para que pudéssemos entender que por causa do pecado nós estávamos indo direto para o inferno, para longe da presença de Deus, e nos fez entender a urgência que nós tínhamos de socorro. E Ele nos apresenta então Jesus Cristo, nos apresenta o Cristo crucificado, o Cristo que toma o nosso lugar na cruz do Calvário, e que mediante ao seu precioso sangue nós podemos então ter o perdão dos pecados. E aqui eu quero dizer uma coisa para você: ninguém vai para o céu porque é pecador. Ninguém vai para o inferno porque é pecador. Vai para o inferno porque não recebeu o perdão de Deus, porque não quis aceitar o perdão de Deus. Porque todos somos pecadores, mas em Cristo Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. E tendo o perdão dos nossos pecados, nós agora podemos adentrar as mansões celestiais. Então Pedro nos apresenta esse primeiro fundamento. O fundamento é Deus, através da sua santa trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Pedro caminha apresentando para a igreja o segundo fundamento da salvação. E esse fundamento é a segurança que ela nos apresenta. Pedro diz que a garantia da salvação é a ressurreição de Jesus Cristo. Olha o versículo de número 3, o que Pedro nos orienta. No versículo 3 ele diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma vida de esperança. Então nós estamos garantidos e seguros no entendimento de que a nossa salvação, de que ela é segura, ela é firme, ela é uma realidade por causa da ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 17, ele vai dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Mas ele vai dizer logo depois: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e se tornou as primícias dos que vivem. Nós somos salvos e ressuscitaremos naquele grande e glorioso dia para estar com Deus, porque Jesus Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte. Mas logo em seguida, no versículo de número 4, Pedro nos dá outra orientação sobre a segurança da salvação. Ele diz no versículo 4 o seguinte, olha comigo aí, versículo 4, ele diz assim: e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda, que nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Isso aqui é importante nós entendermos, irmãos. O que o Pedro está querendo dizer para nós é que a nossa salvação está guardada nos céus para nós. O que Jesus disse no Sermão do Monte, lá no capítulo 6, é muito maravilhoso. Lá no versículo de número 28, ele vai dizer, deixa eu ver aqui só versículos 18 e 19, Mateus 6, 19, Jesus vai dizer assim: não ajunteis tesouro na terra, porque a traça, a ferrugem consome, o ladrão mina e rouba. Mas ajuntais tesouro no céu, porque lá nem a traça, nem a ferrugem consome, nem o ladrão mina e rouba. A nossa salvação, ou a salvação do crente, está guardada por Deus no céu. A segurança da nossa salvação está na ressurreição de Jesus. A segurança da nossa salvação está guardada nos céus, onde é um lugar intransponível, um lugar que Pedro vai dizer que é incorruptível. Lá não entra barganhas, lá não entra pecado, lá não entra impureza, lá não entra perversidade. Ninguém vai entrar no céu fazendo negociatas, ninguém vai entrar no céu dando jeitinhos, ninguém vai entrar no céu dando suborno, mas vai entrar no céu porque foi purificado pelo sangue de Jesus, porque o seu nome está selado em Cristo Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Mas Pedro ainda apresenta um terceiro, nesse fundamento da segurança, ele nos apresenta ainda um terceiro motivo.
Por fim, Pedro afirma que os salvos estão seguros pelo amor de Deus. Olha o versículo de número 5 comigo aí. Verso número 5, Pedro diz assim: por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Maravilhoso isso, né? Porque se a nossa salvação está guardada nos céus, há 7 selos, que só o Cordeiro de Deus tem poder para abri-lo, nós, os crentes, estamos padecendo tantas dificuldades nesse mundo, enfrentando tantas lutas nesse mundo, inclusive as nossas próprias fraquezas, inclusive os nossos próprios pecados, as nossas próprias limitações, porque nós somos levantados por Deus e tropeçamos. O que Pedro está dizendo para nós aqui, irmãos, é que nós estamos sendo guardados por Deus para a salvação. Jesus vai dizer em João capítulo 10 que as ovelhas são dele, que Deus as deu a ele, e ninguém pode arrebatá-lo da sua mão, nem você mesmo. Se você recebeu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, se você o tem como o único Deus verdadeiro, se você entendeu que Ele derramou o sangue na cruz no seu lugar, para a remissão dos seus pecados, e o recebeu em sua vida, você é propriedade exclusiva de Deus, ninguém pode tocar em você. Deus está guardando você até o dia da eternidade. Deus está guardando você para o dia que você chegar nas mansões celestiais e está lá o seu lugar guardado. Tendo em vista, irmãos, essas informações fundamentais sobre a nossa salvação, podemos viver crendo que onde há Cristo, há esperança. Você olha para esse mundo, você olha para as perversidades desse mundo e você fala assim: esse mundo não tem jeito. E a verdade, porque esse mundo não tem jeito, porque se ele caminhar longe de Cristo Jesus, o final dele é a destruição e a morte. Mas em Cristo Jesus você tem esperança, porque você está guardado para o dia da redenção. Você está guardado para o dia da redenção. Essa carta, meu irmão, começa com uma saudação do apóstolo Pedro nos versos 1 e 2. Pedro saúda os irmãos que estão na Galácia, em Ponto, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Versículo 1. Eles foram levados para lá pelas perseguições, são cristãos da diáspora que foram espalhados pelas perseguições, pelas lutas, pelas adversidades e por vários motivos que aconteceram naquele tempo, e os irmãos foram espalhados para longe, estavam passando por aflições, estavam passando por angústias. Na carta, baseado nestas informações fundamentais sobre a salvação, Pedro está levando aos corações daqueles irmãos aflitos algumas lembranças importantes. Pedro os lembra que eles são estrangeiros. Versículo de número 1, Pedro fala assim: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros na província do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Irmãos, quando nós não conhecemos Jesus Cristo, nós somos cidadãos do mundo. Mas quando nós somos recebidos por Jesus Cristo, quando nós recebemos Jesus Cristo no coração, diz o apóstolo João, que todo aquele que o recebeu foram feitos filhos de quem? De Deus. Nós não somos mais cidadãos desse mundo. Então Pedro está lembrando aqueles irmãos que estão vivendo naquelas cidades, passando por aflições, que eles não são mais cidadãos desse mundo, que eles agora são cidadãos dos céus, eles são forasteiros, eles são estrangeiros naquela terra, eles não pertencem àquele mundo.
Eles não pertencem àquela cultura, não pertencem àquele lugar. Eles são cidadãos dos céus, e esse tempo que eles estão passando ali é um tempo que um dia vai acabar. Mas é importante entender, e é importante lembrar isso nos tempos de aflição. Pedro está lembrando a eles que eles foram gerados pelo Espírito, e agora eles têm uma nova identidade. Eles são filhos de Deus. Pedro também, irmãos, lembra aqueles irmãos de que pela ressurreição de Jesus Cristo eles têm uma viva esperança. Embora no mundo não haja solução, embora diante da cultura desse mundo a solução é difícil e as pessoas realmente perdem a esperança, em Cristo você tem uma viva esperança. A esperança é viva. A esperança, ela é eterna, ela é viva, irmãos, porque ela vem de um Deus vivo. Ela é viva porque ela é diferente da segurança morta dos que não têm Jesus Cristo. Abra o texto, verso 24. Veja o versículo 23 primeiro. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos não são como os seres humanos são como o capim. Sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Então o mundo, as pessoas que não têm Cristo, elas são como a erva que uma hora nasce, murcha e morre, perdem a esperança. O mundo está vivendo as aflições da vida, e em cada projeto, em cada situação, eles desmoronam. Aqueles que não têm Cristo desmoronam em seus delitos e pecados, desmoronam na fragilidade da vida. Mas o que tem Jesus Cristo pode passar as aflições, mas que ele tem convicção de que ele pertence a Cristo. Ele permanece para sempre, porque o Senhor que o salvou é vivo. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Deus é Deus de vivos e não de mortos. A palavra de Deus continua dizendo a partir do apóstolo Pedro. A palavra de Deus diz, Pedro diz àquela igreja, que essa esperança é viva, porque vem de um Deus vivo. Viva porque ela gera vida. É viva porque o tempo, ao invés de fazê-la deteriorar, ele a aperfeiçoa. Versículo 23, quero ler de novo com os amados. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Paulo, apóstolo do Senhor, diz assim: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Mateus capítulo 6, versículo 5. Os crentes, irmãos, portanto, alvos da carta do apóstolo Pedro, deveriam, mesmo em meio às aflições de seus corações, alegrarem-se no Senhor. É bem verdade, irmãos, que as lutas e as adversidades, elas causam em nós transtornos. Mentir ou fingir que isso não está acontecendo é viver uma vida alienada e mentirosa. É querer mostrar uma espécie de santidade falsa. É querer mostrar uma espécie de maturidade que não existe, porque nós choramos. Nós sentimos os ataques, nós sofremos. Ficamos entristecidos quando ficamos sabendo de uma enfermidade, por exemplo. Ficamos entristecidos quando algo não está dando certo na nossa vida, na nossa família. E não estamos sendo encorajados aqui a dizer: ah, que bom, graças a Deus que eu estou sofrendo, que bom, graças a Deus porque eu estou enfermo, e mostrar uma alegria que não existe, porque no seu coração há tristeza, no seu coração há desolação. Que Pedro está nos dizendo
Senhor. As circunstâncias, emocional, espiritual até. Você vai querer entender a palavra de Deus e não vai conseguir. Você vai querer orar ao Senhor e vai parecer em alguns momentos que parece que Deus não te ouviu. Você grita socorro e Deus não responde, como o Abacuque disse lá no seu texto. Você vai gritar, você vai chorar, você vai espernear: socorro, Senhor, olha o que está acontecendo à minha volta, o Senhor não está vendo, e vai parecer que Deus não está respondendo para você as aflições do seu coração. Mas você vai ser lembrado que Deus está com você. Jó, ele fez essa oração, essa declaração, depois de ser muito acusado injustamente pelos seus amigos. Ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que a seu tempo se manifestará sobre mim. É nesse tempo das crises, das lutas, que parece que ele não está lá, e que os acusadores têm razão sobre as nossas mazelas, é que Deus vai lembrar você, através do seu Espírito Santo: você pertence ao Senhor. E parece que Ele não está lá, mas Ele está lá. Parece que Ele não está ouvindo, mas Ele está ouvindo. Parece que Ele está indiferente, mas Ele está acompanhando, está sofrendo com o seu sofrimento, acompanhando o seu sofrimento. Pedro está dizendo isso para a igreja, está dizendo isso para nós nessa noite. O Senhor, irmãos, é a fonte da nossa salvação. O Senhor tem guardado você e tem guardado todo aquele que o crê todos os dias. Nele você está seguro, nele você está guardado, não por causa de você, não pelas suas próprias forças, mas apesar de você. Apesar de você. Porque você vai decepcionar o Senhor. Eu vou decepcionar o Senhor. Mas apesar das nossas fraquezas, Deus nos sustenta e nos guarda. Amém? Diante desse fato, o conselho é: alegre-se nisso. Alegre-se nisso, diz o apóstolo Pedro. Versículo de número 6, Pedro diz assim: depois de falar sobre os fundamentos da salvação e dizer para a igreja que não estava neles, mas em Deus, que a fonte era o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que quem nos garante é a própria Trindade, através do poder de Deus, da misericórdia de Deus, através do sangue de Jesus, de sua ressurreição, através da purificação e da santificação do Espírito. Pedro vai dizer: portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Então, o desafio e o conselho: alegre-se nisso, porque nem as perseguições, ou as fraquezas, ou as doenças, ou as tempestades podem separar você do amor de Deus. O apóstolo Paulo disse isso: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem presente, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pertence ao Senhor. Então alegre-se nisso. Pertencemos ao Senhor hoje, pertencemos ao Senhor, pertenceremos ao Senhor amanhã, pertenceremos ao Senhor por toda a eternidade. Jesus disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, elas me conhecem, e ninguém as arrebatará da minha mão. Alegre-se, pois. As tribulações são passageiras em comparação com o que vemos, com o que vamos experimentar no céu. Elas são instrumentos de Deus para nos aperfeiçoar. Então veja que interessante isso. Pedro diz no versículo 6 que as tentações virão e elas são momentâneas, e que nós temos que nos alegrar, não por causa das tentações, mas porque nós somos do Senhor. Que nós temos que nos alegrar porque as tentações são uma realidade, são um fato, mas nós pertencemos ao Senhor.
Então, Pedro vai continuar dizendo, lá no versículo de número 7, elas mostrarão que sua fé é autêntica, como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia que Jesus Cristo foi revelado. Então, irmãos, a maravilha de estarmos na presença de Deus é que quando as tentações vêm aqui, eu quero que você entenda tentações como tudo aquilo que vem contra nós, os crentes. São tentações de pecado que nós enfrentamos todos os instantes da nossa vida. Crente não tem bonança, crente não tem sossego. A todo instante, quando abrimos os nossos olhos e vamos conciliar o sono, nós estamos em plena batalha a todo momento. Nós temos que ser vigilantes. Pedro vai dizer, olha, vigie e ore, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então a todo instante nós estamos passando por tentações, mas as tentações também são as perseguições contra a igreja, porque nós somos estrangeiros, nós não pertencemos a esse mundo. Hoje de manhã eu conversava com os irmãos na escola bíblica dominical e perguntava para eles, por quê? O que acontece no seu corpo quando ele sabe que existe um corpo estranho dentro dele? Logo, o cérebro manda, tem um médico aqui, né? Logo o cérebro manda um comando e os anticorpos atacam aquilo que é um intruso. Por isso que nós expelimos, às vezes, um alimento que foi mal digerido ou que tem alguma coisa que pode nos fazer mal, né? Por isso que nós tossimos. Por isso que nós expelimos, porque o corpo manda um comando, o cérebro manda um comando para o corpo, se livra disso, porque isso é um problema. Por que a igreja é perseguida, irmãos? Porque ele é um corpo estranho desse mundo. O mundo não quer esse corpo estranho. O mundo odeia esse corpo estranho e quer mandá-lo para longe da sua presença. Então, diante dessa realidade, irmãos, a igreja precisa entender e saber que as tribulações, Pedro vai dizer, que são permitidas por Deus em muitos momentos, enviadas por Deus para aperfeiçoar os crentes. As tribulações, elas são fundamentais no que se refere ao crescimento espiritual da igreja. É ruim, é difícil, é complicado, mas elas são instrumento de Deus, porque elas moldam o crente. As tentações, as tribulações, elas ensinam o crente, elas fortalecem o crente, elas protegem o crente dele mesmo, que muitas vezes o crente está na iminência de pecar. Então Deus permite uma perseguição, Deus permite uma tribulação, Deus permite algum mal, para nos proteger de nós mesmos, para fugirmos do pecado, não sairmos do pecado. As tentações muitas vezes, irmãos, nos dão um livramento contra todo o mal que possa acontecer conosco. Somos tentados diversas vezes, de muitas maneiras ao longo das nossas vidas, mas graças a Deus que elas passam. Elas vêm, cumprem o seu objetivo em nossas vidas e logo o Senhor as manda embora. O apóstolo Paulo vai dizer, as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará a saída para que consigam resistir. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Pedro continua o seu conselho dizendo, alegre-se, pois todo esse processo doloroso se transformará em glória no dia de Cristo Jesus. Versículos 7 e 8, Pedro diz assim, acompanhe comigo, elas mostrarão que sua fé é autêntica como fogo. O fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé
está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam, e ainda que não o vejam, agora creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa. Maravilhoso pensar dessa maneira, porque é para a glória de Deus que o crente sofre. É para a glória de Deus que o crente experimenta a Deus em obediência, ele é guardado. Nossas provações, irmãos, potencializam a nossa fé e aumentam o nosso amor por Deus. Então fique firme, pois no dia do Senhor a sua alegria será perfeita em Cristo Jesus. Fique firme, pois o resultado da sua fé é a sua salvação. Fique firme. Alegre-se, Pedro continua, pois a sua salvação é gloriosa. E é tão gloriosa, diz Pedro, que até os profetas investigaram exaustivamente a esse respeito. Ele diz, dos versos 10 até 12. Aos profetas foi dada a palavra de redenção, de salvação, de reconciliação. Quando o povo estava indo para o exílio, ou estava em exílio, vários profetas foram levantados por Deus, instruídos, iluminados, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, pregaram a redenção. Mas o problema é que eles não entendiam como isso seria, quando isso se daria. E eles investigaram para fundo, mas não conseguiram entender. E a eles foi dito que aquela mensagem não era para eles, não era para aquele tempo, mas tempos posteriores. E por várias vezes Jesus está dizendo para os discípulos: eu não posso falar agora porque vocês não vão entender. Até os discípulos que andaram com Jesus, experimentaram de Jesus, não conseguiram entender no primeiro momento. Mas diz o apóstolo Pedro que a igreja foi revelada essa mensagem, e essa mensagem é Jesus Cristo, Filho de Deus, crucificado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados, e aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E essa mensagem, pelo poder do mesmo Espírito que potencializou os profetas a anunciarem, ela potencializada na vida da igreja. A igreja se espalha por todo mundo anunciando essa revelação que os profetas desejaram, e que os anjos ficam na expectativa de acompanhar todo esse processo que Deus estabeleceu. Mas a igreja, irmãos, é privilegiada, porque hoje a Bíblia está completa, a palavra está completa. O que nós precisamos é nos aprofundar nela, é mexer nas suas entranhas, e buscar, investigar, e nos alimentar, e nos aprofundar, e nos fortalecer no Senhor, no conhecimento de Deus, para a glória de Deus, e também para a nossa felicidade. Meu irmão, minha irmã, você é um privilegiado, porque essa salvação que a você foi revelada pelo Espírito de Deus é alvo de atenção diligente, inclusive dos anjos. Portanto, o conselho é: viva em esperança. Viva em esperança. As muitas tentações não podem te afligir, porque onde há Cristo há esperança. E a resposta que você deu no início do culto foi: eu tenho Cristo. Se Cristo está aí no seu coração, você vive em esperança. Cristo é a sua esperança. Esperança viva, não morta. Cristo é a sua herança. Herança incorruptível, porque está guardada por Deus nos céus. O justo, enquanto ele vive nessa vida, ele sabe que a sua segurança está em Cristo Jesus, e a sua segurança é inabalável. Enquanto os dias vão passando e as lutas vêm e vão, tenha fé, mantenha-se firme no Senhor, mantenha-se fiel, porque o justo viverá pela sua fidelidade. Nós vimos isso alguns domingos atrás, em Abacuque capítulo 2, versículo 4.
Mas Paulo fala no capítulo 3, versículo 11 de Gálatas. E a palavra de Deus existe em Hebreus capítulo 10, 38. E Paulo fala em Romanos 1, 17. O justo viverá pela sua fidelidade. Não que o justo vai ser justificado pela sua obra de fidelidade, mas porque o justo, a manifestação do justo, de quem é justo, está na fidelidade. A obra do justo o identifica como alguém que pertence a Deus. Nós, irmãos, não temos poder para nada. Mas diante das dificuldades, nós somos potencializados por Deus. Viva a glória até o fim. Glória não perecível, mas eterna nos céus. As provações podem ser dolorosas, variadas, mas nos preparam para a glória. Elas estão sob o controle de Deus. Deus não perde o controle das tentações. Sabe uma das grandes crises que eu tinha, até pouco tempo atrás, quando eu parei para meditar na palavra do Senhor e entender esse texto, essa promessa de Deus, essa segurança. A Bíblia fala de perseguições. E antes de ontem no ensaio, estava brincando aqui, e o Leonardo falou assim: eu não posso ver muito sangue porque me dá umas tonturas. Aí eu falei: você não pode ver muito sangue, se eu ver uma gota, para mim já é suficiente. E eu tinha um medo tremendo, de falar assim: já pensou, um dia eu for preso por causa do Evangelho, e eu estiver na iminência de ser morto por uma espada, ou por ser enforcado, ou tomar um tiro na cabeça, como a gente vê os irmãos e todo mundo sofrendo. Eu tinha um medo tremendo de negar Jesus. Mas aí eu descobri essa verdade. Quando a palavra de Deus diz que nós somos guardados por Deus para a eternidade, é disso que Ele está falando. Não sou eu que vou dizer não, mas é Deus em mim, porque eu pertenço ao Senhor. Deus conhece as minhas fraquezas, Deus conhece as minhas limitações, mas porque eu recebi e admiti que sou enfermo e preciso da ajuda dEle, naquela hora, naquele momento, Ele não vai permitir que eu abra a boca negando o nome dEle. É Deus que vai me segurar, é Deus que vai me guardar e vai me manter fiel. Eu ficava olhando para aquele texto, Hebreus 11, e ficava admirado como aqueles homens foram capazes de enfrentar tudo aquilo e de permitir serem açoitados, serem encerrados ao meio, serem enforcados, lançados na cova dos leões. Como eles tiveram força para suportar tanta dor e não dizer: não, Jesus Cristo não existe. Quem os potencializou? Quem deu a eles coragem? Foi o próprio Deus, irmãos. Então você, nas suas fraquezas, nas suas limitações, não tenha medo de enfrentar as grandes tribulações da vida, porque se você pertence a Deus, Ele garantirá você na sua glória, Ele manterá você firme, Ele tapará a sua boca, Ele não deixará você esmorecer, Ele colocará você sobre um fundamento firme. E você vai ser levado por Ele para a eternidade. É você quem precisa entender isso. Porque não é você, mas é o Senhor em você. É o Senhor em você. Então, diante dessas circunstâncias, permita que o Senhor guie você, ande com você, leve você, carregue você, aperfeiçoe você, molde você, fortaleça você, potencialize você. Deixa Deus usar você. Você agora é instrumento para a glória de Deus. Você agora é instrumento de Deus. Você agora é uma marionete na mão de Deus. Usufrua, busca a Deus, ame a Cristo Jesus, alegre-se na presença do Senhor, diz o apóstolo Pedro no versículo de número 8, alegre-se na presença do Senhor, alegre-se, porque essa palavra, esse momento, diz o apóstolo Pedro, que é indizível.
acessar a maravilha que é estar na presença de Deus, na sua plenitude. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça nesse momento. Eu quero convidar você a refletir sobre sua vida. Primeiro eu quero perguntar aqui nessa noite: alguém que ainda não recebeu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Alguém que ainda vive no desespero da vida, sem esperança, numa vida corruptível, fora de Deus, e que nessa noite entendeu que precisa de Jesus, que precisa do perdão de Deus. Esse é o momento de você dizer para o Senhor: Senhor Jesus, eu aceito, eu recebo o Senhor no meu coração. Eu preciso de Ti. Eu sou enfermo, eu sou pecador. Eu tenho muitas dificuldades. Perdoe os meus pecados. O Senhor morreu na cruz no meu lugar para me salvar, para me purificar, para me fazer cidadão do céu. O Senhor morreu na cruz para que eu pudesse ter o perdão de Deus. E nesta noite, eu confesso: eu sou pecador, eu sou pecador. Eu te recebo no meu coração, eu te recebo na minha vida. Toma-me em suas mãos. Alguém nesta noite que entregou sua vida para Jesus, eu gostaria de desafiar você, porque eu quero orar por você. Levante uma de suas mãos, para que eu possa identificar você e a igreja orar por você. Agradecendo e glorificando a Deus por sua vida, porque você entendeu o plano de Deus em nome de Jesus. Que segure Deus em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, meu irmão, as muitas águas, os tumultos da vida são passageiros, mas o Senhor é eterno. E aquele que é eterno, nós seguramos na sua mão, conduzindo você para aquele grande e glorioso dia do Senhor. Pede firme, inabalável, e na hora da fraqueza, pelo nome do Senhor, Ele está perto de você. Deixe-me te guiar, deixe-me te conduzir, te levar para lugares profundos, aperfeiçoar você, para que você conheça cada dia. Senhor, nós estamos